No livro de Isaías, no capítulo 11, o verso 1, 2 e 3 e o verso 9, lemos o seguinte: Do trono de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Verso 2: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. O verso 9. Não se fará mal e nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Bom dia, feliz semana, que Deus abençoe você nos seus projetos e na sua caminhada no decorrer dessa nova semana. É o nosso desejo e nossa oração. Querido, a lição de hoje vem falando sobre Jesus como professor. Você sabia que Jesus tem vários títulos que a Bíblia menciona? Por exemplo, Jesus, ele é o Filho de Deus, Messias, Filho do Homem, Salvador, Redentor, Senhor, Cordeiro de Deus, entre outros nomes. Além desses nomes que a Bíblia menciona se referindo a Jesus, tem um outro título também que a Bíblia fala de Jesus. E esse título é Mestre ou Rabi. Ele era conhecido, ele era chamado pelos seus discípulos e por todas aquelas pessoas que dirigiam a ele como mestre ou como rabi, que significa professor. Querido, Jesus foi um dos maiores mestres que esse mundo teve. Jesus foi o maior professor que nós conhecemos em toda a história da humanidade. Por que Jesus é reconhecido dessa maneira? Querido, muitas vezes nós queremos passar uma mensagem só na teoria, mas muitas vezes nós não vivemos na prática até mesmo aquilo que nós ensinamos. O que faz a diferença de Jesus com os outros professores comuns é justamente que Jesus, o que ele falava, ele vivia. Jesus, ele ensinava mais pelo que ele fazia, através de seus atos, do que pelas palavras que ele falava para as pessoas. Jesus, ele foi um grande mestre, porque além de ele ensinar, ele procurava, através da prática, viver aquilo que ele ensinava. Isso tornava Jesus uma pessoa especial, uma pessoa maravilhosa. Certa vez, lá no livro de João, no capítulo 3, de 1 a 3, Nicodemos o chamou de Rabi e ainda identificou os dons de ensino de Jesus como provenientes de Deus, por causa dos sinais que Cristo realizava, isso é, seus milagres e ideias sobre o significado da vida. Querido, Jesus, o doador da vida, ele procurou ensinar para as pessoas a importância da vida, a importância de fazer as coisas certas. Só que Jesus não só ensinava, mas ele procurava também viver aquilo que ele ensinava. Que lição que podemos tirar disso que nós estamos estudando sobre Jesus hoje, querido? Olha, todos nós temos uma responsabilidade muito grande de transmitir para as pessoas esperança, transmitir para as pessoas a mensagem da palavra de Deus. Pouco ou muito, Deus deu para cada um de nós essa responsabilidade. A pergunta que eu fiz para mim mesmo, quando eu estava preparando o assunto para essa manhã, foi a seguinte: como um educador, como um instrutor da palavra de Deus, como tem sido as minhas atitudes? Eu tenho ensinado mais na teoria ou eu tenho ensinado mais na prática? Eu tenho procurado me identificar com Jesus quando eu abro a palavra de Deus para ensinar as pessoas? Todos nós, a partir do momento que assumimos esse compromisso com a palavra de Deus, nós precisamos cuidar muito das nossas atitudes. O apóstolo Paulo fala que todo mundo está com os olhos voltados para nós.
E nós seremos julgados, querido, não por aquilo que fizemos, mas é por aquilo que deixamos de fazer, ou seja, sabendo o que é certo e não fazer. Eu fui educado pelos meus pais e uma das coisas que eu mais ouvia o meu pai falar, porque era uma educação muito rígida, ele dizia que nós deveríamos fazer o que ele mandava, o que ele falava, mas nós não poderíamos fazer aquilo que ele fazia. E eu lembro uma vez que ele chegou em casa fumando, e eu fui lá, peguei um cigarro e comecei a fumar também. E ele deu um tapa na minha mão, e deu um tapa na minha boca, e disse que não era para eu fumar o cigarro. Eu devia fazer o que ele mandava, mas não devia fazer o que ele fazia. Esse tipo de ensinamento é um ensinamento que não traz valor nenhum, não acrescenta nenhum caráter positivo na vida das pessoas. A responsabilidade que nós temos de ensinar, não só na teoria, mas também na prática. Tem um finalzinho da lição aqui que diz assim: o ensino é um dom de Deus e é comissionado pelo Senhor. Esse dom foi adotado por Jesus e é reconhecido pelos que são ensinados como tendo autoridade divina. O profeta Isaías, que nós lemos logo no início desse vídeo, no verso 9 diz que os ensinamentos de Jesus encheria toda a terra, assim como o mar encheu a terra. Os nossos ensinamentos, as nossas mensagens de esperança, de salvação, deve encher os corações das pessoas também. Mas só as palavras jamais alcançaram esse êxito. Nós precisamos também praticar. Que Deus te abençoe e que você possa ter esse senso de responsabilidade de que, em vez só de ensinar, precisamos também colocar em prática. Esse é o nosso desejo e nossa oração. Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma responsabilidade muito grande. E permita-nos que nós tenhamos a sabedoria, a humildade e a simplicidade para poder reconhecer que precisamos muitas vezes mudar as nossas atitudes para poder alcançar o coração das pessoas. Esse é o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia.